Por que tu tá planejando 2026 se tu deveria estar planejando 2030? Ano velho acabando, ano novo chegando e todo fim de ano é a mesma coisa. Tu vai pegar aquela listinha de resoluções, vai tentar ver o que tu conseguiu fazer no planejamento do ano passado para esse e ver o que tu vai fazer pro ano seguinte. Me responde uma coisa, essa listinha de resoluções está funcionando? Tu tá conseguindo alcançar os teus objetivos perseguindo essa lista? Ou tu percebe que entre um ano e outro os teus desejos mudaram completamente e que tu gostaria de alcançar uma coisa bem diferente daquilo que tu planejou no início do ano? É sobre isso que é esse vídeo, sobre um planejamento de longo prazo. Tem uma falha básica quando chega ao final do ano e você quer montar o planejamento da sua vida. Tu quer resolver a tua vida inteira em um ano, quando na verdade tu poderia resolver o que tu quisesse na tua vida no espaço de 3 ou de 5 anos. Tu acaba tentando fazer um planejamento irreal para alcançar tudo em um ano, não consegue, se frustra e acha que não adianta planejar. Quando na verdade o que está errado não é o que tu está projetando. O que está errado é o prazo, é o tempo necessário para isso. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A maioria das pessoas pensa pequeno demais, pensa curto demais e aí acaba tropeçando no próprio calendário. Em todo dezembro é a mesma coisa. Promessas, listas, metas, resoluções, objetivos. E aí fica a provocação. A vida não muda em 12 meses. A vida muda em blocos de tempo. Um ano é o tempo necessário para você iniciar com qualidade essa transformação, mas não é o tempo necessário para você concluí-la. Um ano é um espaço curto demais para grandes saltos. É um tempo muito pequeno para amadurecer grandes ciclos que precisam de mais tempo. Então eu queria que nesse fim de ano tu te fizesse uma pergunta diferente. Ao invés de te perguntar o que eu quero, o que eu espero de 2026, como eu vou querer acabar o próximo ano, tu tem que te fazer a pergunta: o que eu quero construir na minha vida até 2030? Essa é a pergunta. No livro Morra Sem Nada, o autor Bill Perkins ensina uma das verdades mais duras sobre o planejamento das nossas vidas. A vida não é só sobre acumular bens, a vida também é sobre acumular experiências. E essas experiências precisam ser acumuladas no tempo certo. Cada fase da vida tem um tipo de experiência ideal para ser vivida. E se você acabar esperando demais para viver esse tipo de experiência, pode ser que você não viva mais nunca. Tem experiências que você só consegue viver dos 20 aos 35, tem experiências que você só consegue viver dos 40 aos 50, tem experiências que você só consegue viver depois da terceira idade. E por que isso acontece? Por conta da nossa incapacidade ao longo do tempo, da nossa perda de capacidade de desfrutar do nosso dinheiro por conta do declínio da nossa saúde física. É meio sombrio e até meio mórbido falar um pouco sobre isso, mas todos nós, infelizmente, iremos adoecer, envelhecer e morrer. A gente precisa entender que precisamos buscar um equilíbrio entre a formiga e a cigarra. Naquela história que a gente ouve, aquela fábula do Esopo, a formiga gloriosa que está ali sempre trabalhando e dando duro, sobrevive, e a cigarra, que era festeira, gostava de se divertir, acaba morrendo. Mas quem garante que a formiga teve uma vida boa? Viver mais significa viver melhor? Essas são algumas das reflexões que o livro do Bill Perkins deixa em Morra Sem Nada. A ideia central é: se tu erra o timing, tu pode perder tudo. Tudo é sobre o tempo. Pode parecer uma coisa óbvia, mas talvez não seja pra ti. Tu não vai viver pra sempre. Tu precisa viver a melhor vida que tu conseguir e tu precisa começar a fazer isso agora. Quer fazer uma experiência radical, como subir o topo do Everest? Tu não vai conseguir fazer isso só quando tu estiver aposentado. É uma dura verdade. Quer fazer bungee jump? Cara, não deixa pros 70. Quem sabe se tu vai chegar lá? Quer empreender com coragem? Não espera a vida ficar confortável. Pelo contrário, abraça o caos e o desconforto e constrói essa vida mais confortável por meio de uma vida no empreendedorismo, que inicialmente vai ser muito difícil, mas a longo prazo tende a ser muito positivo. Enquanto tu fica pensando, um dia eu vou fazer, você pode acordar e pensar, bom, esse é o dia 1, eu vou começar hoje. Mas Raul, como tu pode estar falando de começar hoje e o título do vídeo é se planejar até 2030? Aí é que tá, tu precisa de um método e hoje eu vou te apresentar o método dos quadrantes. Sabe aquela lista de coisas maravilhosas que tu gostaria de fazer até 2026? Ou que tu gostaria de fazer ao longo de toda a tua vida? Beleza, guarda essa lista que a gente ainda vai utilizar. O que nós vamos fazer aqui é estabelecer quadrantes. São espaços de tempo que, considerando um determinado bloco de idade, de experiência de vida que você tem, seria mais indicado que você vivesse aquela experiência. Eu vou dividir aqui em 4 quadrantes. O primeiro dos quadrantes é dos 20 aos 35 anos. E que tipo de experiência seria o ideal que você vivesse nesse quadrante? Experiências que dependem da sua saúde física, que dependem da sua energia, da sua capacidade de se movimentar e da sua mobilidade. É muito interessante que você planeje viver as melhores experiências nessa fase da vida, porque dificilmente nos outros quadrantes você terá o mesmo nível de saúde física que você terá nesse momento. Experiências radicais, como aquela que eu citei no início dos vídeos, ou praticar um esporte, ou competir, fazer uma luta,
e uma série de outras experiências que você poderia ter. Não planeje isso para ter ao final da vida. Tenha essas experiências logo. E o segundo quadrante é da fase de vida dos 35 anos até os 50. É a fase dos projetos estruturantes. É a fase de você ter uma fase de aceleração na sua carreira, construir bastante patrimônio, construir a sua família para quem quer ter família, ter a sua independência financeira e viver exatamente do jeito que gosta. Essa é a fase do ápice das nossas vidas. E agora indo para o terceiro quadrante, dos 50 aos 65. Se você fez o seu dever de casa nos dois quadrantes anteriores, você vai conseguir projetar ótimas experiências para esse terceiro quadrante dos 50 aos 65. São experiências com mais profundidade, são viagens longas, experiências artísticas, experiências filosóficas, é você tirar um mês para ficar com seus pais, se eles ainda estiverem vivos, para você ir, por exemplo, para uma tribo que você gostaria de conhecer, ou você passar um mês numa cultura ou tendo contato com universidades, se você for uma pessoa estudiosa. Então, dá para fazer esse tipo de experiência e projetar esse tipo de experiência com 50 aos 65. E aí, as experiências do quarto quadrante, que é as experiências de 65 em diante. Nessa fase da vida, talvez sua saúde já tenha declinado bastante, por mais que você seja uma pessoa saudável, você vai ter dificuldade de experimentar certas atividades que demandam esforço físico. E eu não estou falando de esforço físico intenso. Você, às vezes, com 70, 75 anos, é difícil você fazer viagens longas de avião, você se deslocar durante muito tempo. E isso pode fazer com que você reduza o seu leque de experiências, por isso que é importante que viva algumas delas, planejando bem a sua vida anteriormente. E aqui você se dedique muito mais a ter experiências e memórias maravilhosas construídas na sua vida no passado e que possa aqui, por meio da conexão com outras pessoas, compartilhá-las. Como eu disse no início, com o passar do tempo e com o declínio da sua saúde física, é melhor que você tenha vivido experiências físicas maravilhosas no início da sua vida e que agora aqui no final você possa ter conexões duradouras com amigos, com família, com a sua comunidade, para que possa inclusive compartilhá-las. Você vai construindo uma espécie de ativo, de uma bagagem emocional. E com o passar do tempo, tão bom quanto ter vivido uma história aos 20 e 25, talvez seja compartilhar essa história com outras pessoas já no fim das nossas vidas. O próprio compartilhamento já é uma experiência por si só. O método dos quadrantes, pessoal, é estratégia de vida. Isso é priorização de uma vida adulta. Se você fizer isso, você vai parar de querer viver todas as experiências que você listou a esmo. Você vai poder viver em algum momento. Se você vai poder viver em algum momento, você não vai viver em momento nenhum. O método dos 4 quadrantes, ele te estabelece uma visão de longo prazo para a sua própria vida. E por que, Raul? Por que eu deveria projetar minha vida no próximo bloco de 5 anos? Quando tu pensa em blocos de 5 anos, tu pensa em algo em que o planejamento de um ano nunca consegue entregar. Foco, pacificação, direção e o principal, tempo suficiente para construir. Tentar dar conta de tanta coisa em um ano é ansiedade. 5 anos é evolução. Agora deixa eu te fazer uma pergunta brutal. Tu tá realmente planejando a tua vida ou tu tá só reagindo ao calendário? Quando tu te espanta, passou o Réveillon, passou o Carnaval, passou o Dia das Mães, passou o Dia dos Pais, Dia das Crianças e de repente já chegou o Natal de novo. É assim que tu tá vivendo a tua vida? Tu quer continuar planejando 2026 de uma forma infantil e irreal ou tu quer de fato começar a construir a tua vida nos próximos 5 anos até 2030? No vídeo de hoje eu te falei sobre como transformar metas pequenas em vidas grandiosas. Quando tu para de viver ano a ano, tu começa a viver de verdade. Se tu gostou desse conteúdo, compartilha com aquele teu amigo que tu sabe que está precisando planejar a sua vida em longo prazo até 2030.